Bom dia, senhora presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Uso esse espaço nesta manhã. Um pouco busquei conhecimento de um projeto que a gente discutia aqui, ali atrás, quando naquele momento tínhamos que decidir 17 milhões de reais que estavam destinados para a educação, e com um projeto de lei vindo para cá, a gente, para não perder este financiamento, a gente optou, ao pedido do governo, transferir esse financiamento para a Secretaria de Obras. E a gente viu que isso a gente fez para não perder o financiamento, que depois originou frutos. Vereador Sandro Ricardo, que a gente luta muito por situações lá no interior. Então, ali atrás, na primeira leva daquele financiamento, veio, naquela época, 6 patrolas distribuídas no interior, algumas aqui na cidade, 7 retros também distribuídas. A gente acompanhou a entrega aqui na praça, e isso foi só o primeiro momento. Naquele momento, não se concretizou enfim, a licitação dos caminhões, porque alegavam muito pouco prazo, e ainda tem isso na nova licitação, que muitos, a maioria, para entrar na licitação, exigem no mínimo 180 dias para poder participar da licitação, para que ali na frente se concretize. Então, naquele primeiro momento, foi acompanhado isso, veio a primeira leva daquele financiamento, e agora está chegando, o vereador Sandro, a segunda parte, em torno de 8 milhões e pouco, da sobra daquele financiamento, que seriam 8 caminhões para a equipe e mais alguns para cascalhamento. Isso tudo, até o final do ano, falta ainda alguns de cascalhamento, já estão alguns na Secretaria de Obra. Estava conversando hoje pela manhã, muito rapidamente, com o secretário de Obra ainda. Não foi discutido lá o formato de distribuição, mas deixou bem claro que neste momento vai tapar alguns furos de necessidade urgente que tinha. Inclusive eu também estou lutando. Quando estive lá em Galópolis, a gente tinha lá um TX precário, fora da realidade, que não está mais lá agora, graças a Deus, foi para leilão, que lá nós não tínhamos e nem temos hoje um caminhão de equipe, para quando a gente precisasse fazer um bueiro, tinha que carregar lá na caçamba, para depois ir atrás. Totalmente desumano isso. Então, ainda não foi, enfim, visto essa parte de como a distribuição, mas deixou bem claro que, neste primeiro momento, é só uma parte daquele financiamento. Está bem adiantado, está já a nova licitação de uma troca muito grande de maquinário. Então, virá só por cima, assim, no mínimo mais 7 caminhões toco, 3 escavadeiras grandes, um trator, um rolo, 3 roçadeiras, 5 trator para lavrar no interior, que hoje temos muito problema, mais umas 8 ou 10 retro, uma prancha menor, que muitas vezes tem que pegar uma prancha maior para se deslocar para, enfim, transportar para cá e para lá uma máquina, mais caminhões, mas tudo isso mais ou menos dependerá também da economia dos valores. Então ele acha que na virada do ano, mesmo com todas as dificuldades, vai se concretizar essa nova licitação, mas isso já do novo financiamento que a gente aprovou aqui dentro, que é em torno, que é mais 40 milhões de máquinas. E aí a gente tem essa esperança, assim, que logo, logo isso se concretize. A gente vai ver agora o que vai acontecer na economia, porque quanto menos subir, mais maquinário virá. Porque eu ainda tenho, desde que eu estava lá em Galópolis, eu consegui fazer um pedacinho de alargamento só, no interior, um de vários que precisaria. Várias estradas estreitas, hoje o transporte escolar, curvas perigosas que necessitaria de alargamento. Eu sou um defensor que pelo mínimo 2 retro, a gente tivesse, 2 PC grandes, se não for mais grandona, um pouco menor porte, e um trator esteira para o interior fazer essas melhorias. Eu que fui subprefeito, junto ao vereador Gladys e ao Ricardo, a gente vê muito
a necessidade disso. A gente avançou ao longo dos anos com asfaltamento no interior, porém, muitas demandas aumentaram de alargamentos. O fluxo de veículos, e isso está muito esquecido, deixado para trás. Temos muito problema aqui na cidade, saneamento, gargalos, mas lá no interior não se continuou isso há muitos anos. Então, a gente espera que com a vinda desse novo maquinário que virá ao longo do ano que vem, que no mínimo se concretize alguma coisa, a gente espera e cobra muito que fique um setor destinado para esses alargamentos. Porque aí eu me pergunto, bom, se com a vinda de todo esse maquinário ali não melhorará a estrutura, quando então? Uma notícia boa também que eu vi, que na semana passada, pela primeira vez, o nosso britador novo que tinha sido jogado de lado, praticamente apodreceu lá por não ter dado continuidade. A primeira vez, a semana passada, que ele trabalhou a semana inteira sem dar problema. Isso é uma luz melhor para poder atender melhor. Hoje está suspenso, até naquela lei nós melhorada aqui, fornecimento de brita para dentro das lavouras pela demanda muito curta. Então a gente espera que este momento que foi difícil, mas que não seja difícil o tempo todo. Porque senão não temos resposta para ali fora, para o nosso contribuinte, que muito produz enfim, nos alimentos da nossa cidade. Vereador Sandro, a sua parte. Obrigado pela parte, vereador Velocino. E é muito importante o que o senhor está trazendo aqui hoje. E mais importante ainda, e que a gente tem que deixar bastante claro, é que quando o prefeito e toda a sua equipe estiveram aqui nessa casa, conversando com nós vereadores, inclusive na época eu estava na Comissão de Agricultura junto com o vereador Lucas, que era presidente, aonde foi proposto que este financiamento era para mudar o parque de máquinas do interior. Isso foi o que foi falado nessa casa. Vereadores, nós precisamos fazer esse financiamento para mudar o parque de máquinas do interior, porque está totalmente sucateado. A carregadeira de Fazenda Souza, o motorista dirige sentado numa caixa de fruta, porque nem banco não tem. Tá? Agora chegam as máquinas, chegam os caminhões, e o que acontece? Tem gente nas secretarias aqui querendo que os caminhões fiquem na secretaria, os caminhões novos, e os caminhões velhos, sucateados da secretaria, vá para o interior. Então, por que motivo nós fizemos aquela votação? Uma parte só. Por que motivo a gente aprovou esse financiamento? Se foi comprado para o interior, tem que ir para o interior. Ponto final. A secretaria se fará outra licitação mais adiante. Uma parte, então é o que eu queria deixar claro, a minha posição sobre isso. Obrigado, vereador Velocino. Obrigado, vereador Sandro. Vereador Ricardo, a sua parte. Vereador Ues, parabéns pela sua fala. De fato, vai ser muito importante esse maquinário. Nós que sofremos na pele por, muitas vezes, não ter o maquinário necessário para realizar alguma obra, algum trabalho, a gente sabe da importância disso. Concordo com o vereador Fantinel, é importante que se destine, que se não 100%, a maior parte da frota nova ao interior, que historicamente sempre foi discriminado, sempre foi mandado maquinário velho, tanto que a primeira máquina nova que Vila Oliva, por exemplo, recebeu foi na nossa época, uma retroescavadeira, e agora, por último, então, no governo Adiló, uma patrola. E, vereador Ues, o senhor fala que o britador novo está em funcionamento. Esperamos ansiosamente para que, de fato, ele possa suprir a necessidade de cascalho, porque também não adianta ter maquinário bom, em condições e novo, se nós não temos cascalho hoje nem para atender as propriedades que historicamente foi feito, né? Então, além do maquinário, é muito importante a questão do cascalho. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Ricardo. Nós sabemos muito bem das dificuldades que nós tivemos enquanto estava lá, e mesmo assim, com aquele pouco que a gente fez, que não é nada mais do que a nossa obrigação, o povo reconheceu e nos colocou aqui. Então, o nosso compromisso só aumentou. Conhecemos a realidade lá, conhecemos o que é estar lá e temos que defender aqui. Vereador Zé D'Ambrosio, e no momento uma declaração de líder para eu poder dar continuidade. Declaração de líder, bancada PTB, senhor presidente. Uma declaração de líder da bancada do PTB, vereador Velocino segue. Vereador D'Ambrosio, com a palavra. Nobre colega,
Essa casa, ela mudou a autorização do financiamento da Caixa. Eu votei contra no dia, porque o dinheiro era destinado a 2 prédios, 2 escolas municipais, uma escola infantil e os PPCIs das escolas. Inclusive, tive muitas críticas lá na Secretaria de Obras, muitas críticas. Bom, nós tivemos uma orientação que não chegou a todos os vereadores, porque existia um financiamento de máquinas do Banrisul aprovado nesta casa em 2020. Por isso que eu votei contra. Então, se o Executivo falou que essas máquinas iriam só para os interiores, eu não escutei, falaram só para a Comissão da Agricultura. Nós precisamos das máquinas para toda a cidade. E eu espero que o britador funcione de verdade, que nós estamos há 4 anos agonizando. É um pingo de cascalho, comprando cascalho da Fagundes, pagando cascalho. Então, que bom que o britador está ressuscitando. E gostaria que o senhor, como líder do governo, porque a gente se chateia, chegar de manhã e receber a foto de que os paralelepípedos continuam ainda amontoados, porque a equipe de manutenção não conseguiu recolocá-los desde outubro. Então, eu espero que o Solete tenha acertado com essa empresa, que não deu certo na licitação, e que a equipe de manutenção recoloque os paralelepípedos da cidade, não dá mais. Mas parabéns pelo tema. É a zeladoria da cidade que não anda bem, né, nobre colega? Precisamos melhorar a zeladoria. E tomara que essas máquinas, que façam bem também para a nossa cidade, não só para o interior. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado. Bom dia, presidenta, colegas vereadoras, vereadores, servidores, sindicato. Vereador Velocino, meu amigo. O ano passado era presidente da Comissão da Agricultura e várias vezes os colegas servidores das subprefeituras relataram, né, o sucateamento das máquinas do interior. Nessa votação do projeto que o senhor se refere, eu votei contra. Eu votei contra por entender naquele momento que era possível fazer uma medida burocrática e manter esse recurso para as escolas, que era o fim específico. O governo, ou seja, teve a votação, isso passou na Câmara, com meu voto contrário, para que fossem compradas as máquinas. E na Comissão de Agricultura muito se discutia da necessidade dessas máquinas no interior. Eu me surpreendo, ontem quando o senhor me falou isso, eu fiquei surpreso, porque mesmo sendo contrário a isso, e vejo vários colegas professores aqui, eu não sei se os APPCIs das escolas estão saindo, até porque na época o discurso aqui é de que não ia faltar dinheiro para PPCI, para os prédios, não sei se está saindo isso. Mas me surpreende, vereador, e o senhor que é líder do governo, há de se tomar alguma atitude, porque é inadmissível que servidor siga trabalhando em condições insalubres e de que o interior fique sem a devida atenção, na medida que, à época, o governo que o senhor é líder disse que essas máquinas iriam para o interior. Então, nem uma coisa e nem outra saíram direito. Obrigado, vereador. Colega vereador, eu respondo pelos meus atos. Naquele momento, a gente tinha que escolher perder o financiamento ou destiná-lo para uma demanda também não diferente da outra, que poderia ser usado o financiamento. Então, eu defendo aquilo que veio para cá. Decisões de governo eu não tenho, sou líder sim. Quando a dificuldade é grande, ninguém quer ser líder. Quando o bolo é bonito, todo mundo quer ser líder. Todo mundo, mas eu sempre trabalho com a verdade. Naquele momento, a gente aprovou um projeto para o município não perder e jogá-lo numa necessidade não menor que as outras. O governo, na época, nos deu a garantia que não iria faltar, por se tivesse que deixar lá, perderíamos. O município perde, a cidade perde, não é o Velocino que perde, a responsabilidade do nosso voto, sim, e aí ninguém ganha com isso. Eu acredito que sim, que foi um encaminhamento correto naquele momento,
Inclusive, esse novo financiamento que agora a gente aprovou aqui, se o governo acelerasse, o financiamento iria pagar 2% a mais de juro, naquele último agora, e é a cidade que paga, não é o Velocino, não é a pessoa que está lá no Paço, é a cidade como um todo. Quando discutimos diariamente falta de recursos, e quando tu há uma oportunidade de qualquer jeito aprovar um financiamento independente do valor, fica pior ainda. É a mesma coisa a situação da Ambrósio do Cascalho, daí eu questionei, talvez agora então no próximo ano, eu que estou muito na ponta lá no interior, que me cobram aquele cascalho que eu, como subprefeito, defendia na lei do Sartori 7.546, o auxílio do jovem dentro da propriedade transportar, que agora está praticamente segurando no final do ano por falta de recurso. Então, só o britador funcionando não vai ajudar se não tiver mais recurso para compra de brita. É muito vergonhoso para Caxias do Sul ter que comprar brita, colegas. E eu não estou aqui colocando nas costas dos nossos 2 deputados eleitos, porque antes de ser vereador eu discutia como que o município não pode explorar as lavras na nossa cidade. Teria que ser o primeiro a explorar isso, que é para atender a toda a população. E lá atrás não foi renovado o poder de lavras, o município hoje não tem. Vereador Marcon e Denise, para mudar isso tem que ir lá em cima conquistar a metade mais um dos deputados a voltar a abrir a necessidade do município poder colocar lá o poder de lavras. Senão nós vamos viver a vida inteira comprando dos outros. E é muito ruim, quando tu compra nunca tem. E quando tu deixa sucatear um britador, pior ainda. Como sempre funcionou ali atrás, o município moía, a Codeca colocava os funcionários e a empresa fornecia, era 3 em 1, tinha para todos. Mas quando isso se joga, não se tem interesse, se deixa apodrecer, o britador como ali, que paga aquele lá na ponta. E sim, quando eu defendo muito o interior, o maquinário ele veio e virá para resolver o problema de toda a cidade ao longo dos anos. Talvez por muitos anos, vereador Ricardo, eu cheguei em Galópolis. Nunca Galópolis ganhou uma máquina nova na história, gente. O prefeito Alceu colocou lá uma patrola nova. O prefeito Adiló, então secretário, mesmo aos 48 do segundo tempo, em dezembro, quando já estava eleito, chegou lá retro para que, ao mínimo, de dar estrutura para o funcionário poder sair de manhã e lá atender o agricultor. Muito fácil falar. Continuem lá no interior, sejam agricultores por um dia, fornecer alimento. O que seria da nossa cidade, do nosso país, se tivesse faltado alimento na época da pandemia, principalmente? Então, muito fácil agora, porque não é época da eleição, continuem lá. Mas, na realidade, na hora de colocar no mínimo uma estrutura para poder atender, não, depois se sobrar. Aí não dá, gente, né? Então, muito mais que além do britador trabalhar, que é o mínimo de colocá-lo em prática, tem que ter recurso para, infelizmente, comprar brita até que não se mude de cima para baixo, que o município esteja lá o entendimento. Antigamente, eu sou do tempo que a gente ia no britador lá em Galópolis, quebrar pedra de marreta, para depois vir a patrola, mas pelo menos tínhamos o poder de lavra. Presidenta, uma declaração de líder da Tínhamos bancada do naquela PT. época. Tinhas, então o maquinário veio para virar, um pouco veio, isso aí foi a maioria para o interior, para resolver o problema da cidade como um todo. Ninguém é diferente, melhor ou menor. Tanto aquele da cidade como aquele do interior, um precisa do outro. Quando lá no interior vai mal, logo a dona de casa vai no supermercado, não encontra mais fartura, como ainda tem, até quando? Então eu estou aqui defendendo, sim, que esse maquinário venha muito rápido para resolver o problema como um todo e que seja distribuído corretamente de acordo com a necessidade e que o funcionário lá que está lá fazendo o seu trabalho atenda o nosso contribuinte que paga o nosso salário com dignidade.
e não com falta de estrutura. O TX que estava lá em Galópolis, só eu dirigia ele ilegalmente porque não tinha condições, eu tinha que ter coragem, eles tinham razão, meus funcionários. Então tem que ser distribuído corretamente de acordo com a necessidade de cada subprefeitura, cada espaço aqui dentro, para que realmente ele venha para fazer a diferença e suprir aquilo que foi o objetivo do projeto vindo para cá. A cidade como um todo, é isso que eu defendo. Obrigada.